E nós vamos conversar hoje aqui no programa Literatura Fundamental sobre um texto que se tornou importante logo que foi escrito e sobrevive até hoje como modelo de poesia. É a Divina Comédia, de Dante Alighieri. E quem vai nos orientar sobre esse livro é o professor Pedro Reise, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é especialista em italianística e pesquisador da obra de Dante, né, professor? Faz tempo que você pesquisa a obra do Dante Alighieri? Sim, apesar de ainda ser bem jovem, já faz mais de 10 anos que eu venho pesquisando a obra de Dante. Interessante. Então, eu queria primeiro entender um pouquinho, eu acho que para falar um pouco sobre a obra dele, sobre esse livro importante que é a Divina Comédia, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre ele, sobre Dante Alighieri. Quem foi ele? Ele é uma pessoa importante em seu tempo, não era? Era um cara muito conhecido na... Sim, na verdade a gente sabe muito pouco sobre Dante. O que a gente sabe se deve, sobretudo, às obras dele, e também a um outro grande escritor contemporâneo de Dante, que é o Boccaccio, não menos conhecido, né, pelo Decamerão, sobretudo, que escreveu também uma biografia, que é uma das primeiras biografias de Dante. Então ali a gente... Só que é lógico que é uma biografia escrita por um outro grande autor, então a ficção e a realidade ali se misturam, né? Bastante até. O que a gente sabe é que Dante... era um político, né? Ele foi um político, foi um dos representantes da sua cidade, de Florença, e foi também por esse motivo que ele acabou sendo exilado de Florença, né? A partir desse momento, isso é em 1300, mais ou menos, 1301, ele começa a escrever a Divina Comédia, provavelmente nessa época. Quando ele saiu, quando ele foi exilado? Boccaccio diz que foi antes, mas os críticos hoje em dia dizem que foi depois, foi algum tempo depois. Tá. E, bom, ele era uma pessoa importante e a cidade era importante no mundo, sim, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre isso também. Ele viveu em Florença numa época em que Florença era importante. Sim, né? Florença era o centro do mundo, praticamente, naquela época. Tudo que acontecia, todas as culturas também que circulavam em Florença, né? Florença era uma grande cidade que recebia essas culturas, né? Então, isso tudo a gente vê, por exemplo, na obra de Dante, na obra de Boccaccio também, na obra de outro grande poeta dessa época, que é o Francesco Petrarca. Sim. Então, Florença, dentre outras coisas, teve nessa época esse grande florescimento de autores, a partir do qual, desse florescimento, que teve o início da literatura moderna, inclusive, né? Eu digo literatura moderna no sentido da literatura escrita nas línguas vernaculares, né? E não mais em latim ou em outras línguas. Na época de Dante se escrevia em latim, é isso? Praticamente em latim. Todos esses autores, Dante, Boccaccio, Petrarca, eram bilíngues, né? Eles escreveram, Dante também escreveu em latim muita coisa. Só que a grande revolução dele, uma das grandes revoluções, é que ele escreveu em florentino, né, que depois veio a se tornar o italiano. Exatamente. A gente chegou ao italiano porque... a gente teve Dante, Petrarca e Boccaccio, né? Teve esses três grandíssimos autores. Bom, enfim, o texto que ele escreveu, ele voltou para Florença, só para concluir isso, voltou para Florença, não, né? Ele morreu exilado, morreu em Ravenna, que é no norte da Itália. Tem até hoje lá o túmulo dele, que é muito cultuado, inclusive, né? Não, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas o texto dele ficou famoso já logo depois de publicado, é isso? Sim, na verdade, naquela época ainda não existia o livro, né? Eram manuscritos, e a publicação, no sentido de tornar pública uma obra, né? Acontecia muito conforme o autor ia escrevendo a obra, né? Então ele escrevia um pouco e publicava no sentido de tornar público. Né? Então lia-se, distribuía manuscritos, como é que era? Se era lido, isso eu já não sei. Na verdade, o que a gente sabe de leitura é que Boccaccio, de novo, foi o primeiro, o responsável pelas primeiras lecturae Dantes, que significa, né, as leituras de Dante, né? Quer dizer, se faziam leituras públicas em igrejas, principalmente, lá em Florença, mas isso Dante já tinha morrido, isso é um tempo bem depois que Dante já não existia mais enquanto pessoa, só enquanto livro, só a Divina Comédia. Na verdade, a comédia, né, tem uma questão do título. E como é que é? Tem essa questão realmente? Tem a questão do título, que Dante, na verdade, ele dá o título de comédia
para contrapor a tragédia, né? Quer dizer, a tragédia tem um começo normal, bom, e um fim trágico, como até hoje a gente diz, né? Uma tragédia é um fim ruim, né? E a comédia, ao contrário, é um começo ruim e um fim bom, né? Que é o que acontece na Divina Comédia. Ele começa no inferno, que é um começo ruim, e acaba lá no paraíso, na contemplação de Deus, que para ele é um fim Então bom. o título Divina Comédia, ele é posterior, quer dizer, à obra, é isso? Isso, o título Divina, quer dizer que tornou a obra divina mesmo, é posterior, isso aparece na primeira vez numa edição italiana em 1555. 200 anos depois. 200 e tantos anos depois. E os críticos dizem que esse divino, esse adjetivo, aparece em função de Boccaccio, de novo. Porque nessa biografia de Boccaccio, ele chama, a uma certa altura ele fala, porque Dante escreveu a Divina Comédia. Ah, tá então certo. dali provavelmente... Ele adjetivou a obra do Dante e ali ficou o nome... E daí nome que ficou obra, até assim. hoje, né? Até hoje, os críticos na Itália, hoje em dia, tendem a puxar para a comédia, tirar o Divina. Tá. Mas acho que é difícil, acho que fica Divina Comédia desde mesmo. 1500 até hoje, o negócio já se cristalizou, Sim. né? Então, vamos falar um pouquinho do livro agora, tá? Divina Comédia, a importância dele. Por que ele é importante? Você já falou que a partir dele passou-se a escrever, os italianos passaram a escrever em fiorentino, que se transformou depois na língua italiana. Isso é uma importância desse livro? Sim, sim. Acho que essa é uma das maiores importâncias, das maiores contribuições de Dante. Talvez a língua italiana tenha se cristalizado no fiorentino por causa dele, você diria isso? Também, sim, sem dúvida, sim. Por causa dele, por causa de Boccaccio, por causa de Petrarca, depois no Renascimento, por causa de Maquiavel, né, por causa de Ariosto, enfim, todos os autores até o século XIX, quando ocorreu de fato a unificação italiana, né, que é bem tardia. Ele escreveu em fiorentino? Ele escreveu em florentino, sim. Tá. Sim, não, eu queria dizer, até um grande romancista da Itália, que é o Alessandro Manzoni, que era milanês, né, não era florentino, ele teve que mas enfim, pelas ideias linguísticas dele, né, de língua, ele reescreveu a grande obra dele, que é I Promessi Sposi, Os Noivos, ele reescreveu não dá mais para chamar de dialeto florentino, mas enfim, no florentino que veio a se tornar de fato italiano, né? Italiano. Bom, aqui o Dante, dá um resumo rápido pra gente. Ele vai, ele resolve, enfim, como é que ele chega ao inferno? Como é que ele resolve fazer esse passeio pelos céus? Porque ele divide, né? Ele divide o universo em vários céus. É uma divisão bem, a gente diz que é medieval, no sentido de ser bem, ela é toda... É geométrica quase a divisão, né? A Divina Comédia tem 100 cantos, sendo 34 para o inferno, 33 para o purgatório, 33 para o paraíso. O número 3, a gente já vê aí o destaque para o número 3, que remete a muitas coisas, dentre elas a Santa Trindade, né? Sem dúvida alguma. O número 3 está presente na própria divisão de cada canto, porque o canto é dividido em tercetos, né? Tercetos, se a gente lembrar do soneto, por exemplo, o soneto é feito de 2 quartetos e 2 tercetos, né? Esses 2 tercetos, Dante multiplicou, né? Cada canto tem 150 versos, mais ou menos, e todos divididos em tercetos, né? Dali vem também a chamada de terza rima, né? Que é também, sempre o número 3, né? O número 3 é um número muito importante. E seus múltiplos também, né? Depois o número 9, por exemplo, que é outro número muito importante, que remete a Beatriz, de quem também a gente já falou sobre a precisa Beatriz, falar, né? A musa de Dante. A musa, mais para tentar fazer um resumo da Divina Comédia, que é muito difícil em tão pouco tempo, seria isso. Ele, na verdade, se vê extraviado, né, da dirita via, né, que é o caminho direito, o caminho certo. Nesse contexto medieval cristão, o caminho certo é o caminho que leva a Deus, né? E ele se vê ali extraviado numa selva escura. À noite, provavelmente, ele estava com sono, ele diz que ele não lembra exatamente como ele entrou nessa selva. E ali ele é impedido por 3 animais
que impedem o caminho dele. Pantera, um leão. E uma lonça, que agora em português me foge como seria a tradução, mas é uma... Um guepardo, não. Um animal desse tipo. Agora me foge em português. Tá. Vem a sombra de Virgílio, né, a alma de Virgílio vem salvá-lo nesse primeiro momento e conduzi-lo a essa viagem pelo reino dos mortos, né? Tem esse outro fato aí que também revolucionário de Dante, né, que ele faz uma viagem pelo reino dos mortos. A partir daí ele entra mesmo no inferno, a convite de Virgílio. Então, quer dizer, ele pede para o Virgílio para conhecer, não é? na verdade, Virgílio que fala, mas por que você já não continua o teu caminho? Ele fala, bom, porque tem esses 3 animais que não me permitem, né, me impedem esse caminho. E aí Virgílio fala, não, então você tem que fazer outro caminho, você tem que fazer outra viagem. E dali que ele começa mesmo, Virgílio já, isso tudo no primeiro canto do Inferno, né, que serve de introdução para a Divina Comédia como um todo, né? A gente pode dizer o seguinte, você falou que todos eles têm 34, 33, 33. Esse Isso. primeiro canto é o 34, é a introdução. É uma introdução, então seria 33, mais a introdução. Mais a introdução que dá o total de 100, que também é um número também perfeito, mágico, tipo redondo, mágico. Sim. Então vamos lá, aí ele entra e passeia pelo inferno. Então é interessante, tem umas frases que ficam, né? Sim. Que é a frase lá da entrada do inferno, né? Sim, o lasciate ogni speranza, voi che entrate. Isso, sim. Deixem todas as suas esperanças vocês que entram no É uma inferno. frase muito usada realmente até na faculdade de letras. Eu tenho uma tradução aqui que diz assim, é o canto 3, né? A abertura do canto 3. Eu não sei qual que está melhor, mas aqui a frase inteira é o seguinte: vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor. Vai-se por mim entre a perdida gente. Moveu-se justiça, meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. Antes de mim não foi criado mais nada senão eterno, e eterno eu duro. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Não é isso? Sim. Essa é a frase que está escrita na porta no portal do inferno. inferno. Sim, palavras que suscitam inclusive medo, né? Até para o próprio, né? Pro Dante, personagem, mas para o leitor também, né? O leitor já está sendo avisado do que ele vai encontrar daí para frente, né? Pelo menos no inferno, né? Ele passa então pelos 9 círculos do inferno, de novo o número 9 aí, né? Tentando fazer o resumo, né? Ele sai, isso tudo acompanhado de Virgílio. Virgílio é o guia de Dante nesse primeiro momento. No Purgatório ainda continua sendo Virgílio o guia, só que aí eles saem pelo lado oposto. Quando Lúcifer caiu, Lúcifer, o anjo maldito, né, que queria se comparar a Deus, né? Foi jogado, um gigante, foi jogado na terra. O corpo dele, a massa que o corpo dele movimentou, deslocou, primeiro fez um funil, que é o inferno, e essa massa que se deslocou dali foi para baixo da terra. A terra naquela época era uma esfera achatada, né? E se formou o monte do Purgatório. Então o Purgatório já é um monte, né? Não é mais os círculos do inferno que descem para baixo, exatamente. Agora ele começa a ascensão. Né? A Divina Comédia tem esse caminho vertical também, né? Que primeiro desce e depois começa a ascensão. Pelo Purgatório até chegar ao céu. Pelo Purgatório até chegar no paraíso terrestre, que é o Jardim do Éden. Ali Virgílio não pode mais entrar, porque ele é um pagão, né? Ele não conheceu o Salvador, que no caso seria Jesus Cristo, né? Então ele não pode mais, ali ele tem a despedida de Virgílio, que é uma cena também muito bonita, e ali vem Beatriz, né, para recebê-lo e conduzi-lo pelo paraíso, que é o último reino, né, dos mortos, e que é talvez o mais interessante. Talvez o mais interessante. Falou na Beatriz. Bom, muito bem. O poeta Virgílio se explica um pouco porque foi Virgílio quem contou as glórias de Roma, enfim, era um poeta italiano importante naquela época. Então, inspirou, vamos dizer assim, inspirou o próprio Dante. É isso, né? Sim. Por isso a presença do Virgílio no poema. Acho que é muito importante lembrar que é um poeta. Né? A Divina Comédia foi lida e continua sendo lida através de vários viés, né? Tem muitas perspectivas, né, de leituras para a Divina Comédia. Tem gente que diz que é o caminho do cristão, que sai do pecado e vai para a remissão dos seus pecados, para a contemplação divina. Tem gente que diz que é um poema político,
né? Porque Dante foi exilado, e aqui a gente encontra os seus inimigos políticos. Pois é, isso aí, ele bota todo mundo aqui, né? Bota todo mundo no inferno, inclusive papas no inferno, cardeais, ele não... Né, não e ao contrário, no paraíso, às vezes a gente encontra, por exemplo, até uma prostituta, que é a Raabe, né, uma prostituta da tradição judaico-cristã. Então ele tem um pouco também essa coisa de Deus, a gente não sabe né, como que Deus trabalha, né, por que ele castiga um papa de repente e livra uma prostituta, né? Bom, então Virgílio, o poeta, conduz ele através do inferno e através do purgatório. Sim. Aí você falou que quando chega lá no Éden, lá no paraíso terrestre, ele é trocado pela Beatriz, que vai conduzi-lo pelo céu. Então fala um pouco dessa Beatriz, que é a musa, na verdade é a musa de Dante, e foi uma pessoa que efetivamente existiu, né? Bom, isso a gente não sabe. Na verdade, em Florença, na frente da casa onde Dante morou, tem uma capela, e nessa capela tem o túmulo da Beatrice Portinari. Tem até o sobrenome, para dar mais realidade, né, à coisa, né? Agora, se existiu ou não, a gente não sabe e nunca vai saber, né? Não tem como saber mesmo, né? O fato é que ela no final das contas, ficou como uma musa mesmo, né? É uma musa literária, né? O próprio nome Beatriz tem um significado, é Beatriz e não um outro nome, é justamente Beatriz, porque o sufixo trix, que vem do latim, significa aquela que doa alguma coisa, né? A matrix, né? Matrix é a mãe, né, de todos, né? A geradora. Beatrix é a geradora de beatitude, né? E Dante, uma das coisas, né, que acontecem no paraíso, ele recebe a beatitude, né, de ter a contemplação divina, né? Essa é a grande beatitude. Então, Beatriz, é difícil dizer, né, se ela existiu ou não. Lendo assim as pessoas que interpretam a existência dela, tem gente que diz que sim, que ele se apaixonou por uma moça na infância, nunca teve nada com ela, acho que ela possivelmente o ignorou durante toda a existência, e apesar disso ele a amava, né? E transformar ela na sua musa. Ele era casado, tinha filhos. Sim, era casado com uma outra mulher, teve filhos e tudo mais. Agora, nesse sentido é importante lembrar a primeira obra de Dante, que é a Vida Nova. Infelizmente é pouco conhecida aqui no Brasil, mas deve ser lembrada, até porque ali já tem o germe da Divina Comédia, né? Dali, no final da Vida Nova, que é dedicado a Beatriz, é um livro todo dedicado a Beatriz, já tem, ele diz que ele não tem mais as palavras, no final da Vida Nova, ele diz que ele não tem mais as palavras necessárias para poder falar sobre essa musa, essa pessoa, né? Que sem dúvida, é um amor platônico, é um amor idealizado, né? O máximo que acontece é um trocar de olhos, de olhares, é o máximo. Dante, já nesse livro, na Vida Nova, acontece esse primeiro encontro aos 9 anos de idade, de novo o número 9, e o segundo aos 18 anos. No primeiro, sim, que é o último também, porque depois ela morre, né? Então, depois desse primeiro trocar de olhares, ele dá no pé e vai para o quarto chorar. E ali ele tem um sonho, mas tudo isso são lugares comuns da literatura, né? Tem que lembrar sempre disso também. Então, é uma literatura, né? Não dá para a gente esquecer. Nesse sentido, Beatriz... É uma obra literatura, né? É literatura, não é um ser que existia, que ele transformou. Enfim. Se fosse também... Virou literatura. Virou literatura, assim. Então ela representa aí, pode representar um monte de coisa. Sim, sem dúvida. Por levar ela, a geradora de beatitude, e levá-lo pelo céu. Sim, até um certo ponto, né? Porque também ela tem os seus limites, né? Então, Beatriz conduz Dante até um certo ponto, depois ela volta para o lugar dela, lá na grande rosa mística, onde estão todos as almas, né, dos beatos, né? Aqueles que conseguiram ir para o paraíso. E quem apresenta, de fato, depois Deus para Dante, porque Dante chega a ver Deus, né? Dante... Muito louco isso, né? Dante não é qualquer um, né? Ele não é, né? É São Bernardo. Né? São Bernardo, através da intercessão pela Virgem Maria, que aí sim ele pode
contemplar Deus, que é a face de Deus, que é um fim, não dá para a gente falar, porque, né? Mas é muito interessante. É bastante interessante. Quer dizer, por que ler hoje? Acho que essa é a pergunta. Por que eu devo ler hoje a Divina Comédia, a comédia? Eu acho que eu, particularmente, entrei na leitura da Divina Comédia, vim a saber isso mais tarde, através dos meus estudos mesmo, porque é um livro que faz parte do cânone ocidental, né? Quer dizer, assim como o Quixote, assim como a Ilíada, a Odisseia, é um livro que, bem ou mal, a gente tem na nossa casa, tem lá na prateleira. Muitas vezes a gente tem só para enfeitar, porque é um livro grande, bonito, com as ilustrações, né? Mas eu, particularmente, entrei um pouco nessa onda mesmo, né? Eu falei, bom, quero ler, qual é a importância vamos disso. ver o que é, né? Agora, a importância de ler hoje em dia, a parte disso, eu acho que é a riqueza que a gente encontra nesse texto, uma riqueza que também foi a causadora do nascimento de uma literatura, que é a literatura italiana, né? Não só a literatura italiana, mas a literatura moderna europeia também deve muito a Dante, né? Então, eu acho que as razões de se ler a Divina Comédia são muitas, na verdade. Você vai encontrar né? aqui a raiz de muita coisa que foi escrita a partir desse momento, é isso? Sim, até hoje em dia, né? Até os cantos de Ezra Pound, por exemplo, aliás, cantos, por conta né? Vem até do... então canto, essa coisa de canto começou aqui? Sim. Ou não? Agora não sei dizer exatamente se começou aí, mas, sem dúvida alguma, o grande lastro foi dado aí, né? Para a divisão de um poema desse tamanho, em trechos e cantos. Porque antigamente, na verdade, a divisão era feita em livros, né? E livros no sentido dos volumes. A própria Eneida, né, do Virgílio, ele ia lá escrevendo, chegava uma hora que acabava o papel que ele tinha para escrever, né, o volume mesmo que ele tinha para escrever. Fazia um outro volume. Então fecha e faz um outro volume, né? Aqui não, aqui já é uma coisa pensada mesmo. Ele fala, não, acabou aqui, acabou, agora começa o canto segundo. Até porque tem essa divisão dos cantos que remete à questão dos números, né? Sim. Bom, e é melhor ler em versos livres, melhor ler em versos. Vamos falar um pouquinho sobre edições e traduções, porque a gente vai, quem não fala a língua italiana, vai buscar alguma tradução. Eu trouxe aqui, só para exemplo, né, uma edição um pouco mais recente, que é a edição da editora 34. Não sei se a gente consegue mostrar o livro. Da editora 34, que eu queria mostrar aqui. É um livro que ele é feito em versos. E ele é bilíngue, é uma tradução bilíngue. Então, ele tem aqui a tradução do lado, assim, ó. Tem a tradução do lado e do outro lado o verso original em italiano. Acho que por isso é bastante interessante, né? Sim. Acho que esse é um dos grandes méritos dessa edição, né? Sem dúvida que tem o original. É italiano, não é grego, não é russo. Então, mesmo para o leitor que não conhece bem o italiano, dá para dar uma olhadinha ali, acompanhar de vez em quando. E ver a beleza das rimas, o verso. Ver a beleza das rimas, a concisão também dos versos. Porque são versos enxutos, né? Sim, são todos decassílabos. Tudo perfeitinho. Tudo é um mundo muito perfeito mesmo, né? Um mundo muito bem acabado. Sim. Agora, a questão da tradução é muito complexa. A gente tem vários estudos sobre algumas dessas traduções, né? Que levam em conta, por exemplo, essa questão da concisão, né? Como é que faz para o tradutor manter a métrica do verso original e conseguir traduzir de uma língua para outra, né, a concisão do verso, né, ou mesmo a força expressiva dos versos de Dante. Isso é muito difícil. É raro conseguir, né? Vamos dizer assim. É raro conseguir você traduzir a métrica, a rima, enfim. Sim, e na verdade o que acho que daria para fazer, mas é um pouco uma loucura, é a gente selecionar algumas traduções. E para alguns cantos a gente usa essa tradução, para alguns cantos a gente usa essa outra. Só para dar um exemplo, o Haroldo de Campos traduziu 6 cantos do Paraíso. Então, esses 6 cantos do Paraíso, por exemplo, devem ser lidos na tradução dele. Tem aqui uma outra tradução, que é da editora Abril, mas é um pouco mais antiga, da década de 80, que é uma tradução do Hernani Donato. Sim. Que também é uma tradução bacana. Bacana, sim.
É interessante Porque ele não faz verso, nada, ele faz em prosa, sim, ele faz em prosa. A opção aí é uma opção também que tem as implicações, inclusive teóricas, né, de teorias da tradução, né, tem muitas teorias da tradução. Tem gente que diz, não, tradução em prosa não pode, não mata o verso. Mas é isso, a tradução já não é o texto original, né? Então, se não é o texto original... Ninguém é Dante para ir lá e refazer o poema. Eu acho que o Paulo Ronay, por exemplo, tem um livro sobre tradução muito interessante que se chama Tradução, a Ponte Necessária. Então, acho que a tradução, no final das contas, serve como uma ponte, justamente, né? É um caminho de entrada para a poesia original, né? Não é a poesia original, porque a poesia original está ali, né? E essa edição aqui também tem umas ilustrações do Gustave Doré, que são ilustrações famosas desse poema, né? Do Gustave Doré, e ele tenta reproduzir aquilo que o Dante escreve. Ele descreve com imagens, né? Muito bem, sim. Bico de pena e tal, o que o Dante conta. Sim, só uma questão, a questão das ilustrações, Dante, a Divina Comédia, foi ilustrada por inúmeros ilustradores, né? Inclusive o Doré, mas também o Dalí fez ilustrações, o Botticelli, que é a capa aqui da 34, daqui, né? Saiu recentemente pela Atelier Editorial também uma edição com as ilustrações do Botticelli, as ilustrações integrais. Então, aquela é uma edição grandona. Uma edição grandona, sim, exatamente. Muito interessante. Por falar em edição grandona, você tem um aqui, que às vezes dá para a gente mostrar aqui a edição que o professor tem de bolso, uma edição pequenininha. Difícil até de ler, né, professor? Sim, mas com notas, introdução, o texto inteiro. O texto integral aqui. Sim. E só uma questão das ilustrações, eu acho bem interessante, do próprio Doré, que você depois dá uma olhada, no inferno tem muitas ilustrações, no purgatório tem um pouco menos, no paraíso quase não tem ilustração, porque de fato o paraíso é o mais difícil de se conceber, porque o paraíso não tem corpo. Né? Não é o inferno que tem ali, a gente vê o inferno, a gente sente o inferno. Acho que isso é muito interessante. E no Botticelli, a gente vê isso também, o Botticelli, conforme vai passando, né, a gente vai adiantando no livro, os últimos cantos do paraíso são desenhos praticamente em branco, porque o paraíso é luz, né? É luz, é pura luz. Muito bem. Bom, professor, a gente está chegando ao final, então é isso. Vale a pena ler a Divina Comédia, é um livro marcante, quem gosta da língua italiana, então, nem se fala, né? Tem que buscar ler e aprender as origens dessa língua que os italianos falam hoje, que surgiu aí em Florença, né? Firenze. Né? Então tá, professor, muito obrigado pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço.